Fala internet, eu quero compartilhar com vocês hoje uma matéria que eu vi no site do Tudo Celular. Queria acompanhar com vocês aqui. A Xiaomi possui, no caso subsidiária, a Black Shark para oferecer smartphones com foco maior em jogos, incluindo um design mais excêntrico e software com recursos exclusivos. Novas informações têm surgido apontando que a Redmi deve seguir com o mesmo caminho de sua empresa-mãe, apresentar uma linha de smartphones dedicada para jogos. Agora um novo rumor, publicado pelo Laker Digital Chat Station, da rede oficial Weibo, aponta que o primeiro celular game da Redmi será lançado um recém-anunciado chipset Dimensity 1200 de 6 nanômetros, mais eficiente em todas as tarefas e com 5G integrado. Mais detalhes ainda não foram revelados, mas pode esperar que o smartphone chegue ao mercado com o mais recente tecnologia de memória RAM e armazenamento, além de oferecer tela e taxa de 120 Hz ou superior, bem como bateria generosa e com carregamento rápido de pelo menos 65 watts. Interessante aqui essa matéria, ainda fala mais algumas outras coisas aqui, mas que está tudo voltado para o mundo do rumor. Cara, esse chipset eu achei interessante, não sei de quem que vai ser no caso desse fabricante, de repente, quando eu estou lançando esse vídeo, pode ser que a informação pode até estar mais atualizada e a gente sabe de fato, mas isso daqui eu não sei vai ser o que? Da Helio, vai ser um Snapdragon ou vai ser uma nova fabricante de chipset, de processadores? Sinceramente eu não sei. Mas assim, smartphone gamer, a gente já tem o Black Shark, tem o da Asus também, tem o da Razer, que foi praticamente o que entrou nesse mundo de smartphone gamer. Se for ver smartphone gamer, por exemplo, esse aparelho aqui pode ser um smartphone gamer. Aqui dentro desse Samsung Galaxy Note 10 Plus, eu tenho a opção de rodar, por exemplo, emuladores de PlayStation 2, de GameCube, de Nintendo Wii, enfim, boa parte dos consoles eu consigo rodar aqui dentro. Mas assim, para quem não mexe, para quem não gosta de fuçar, smartphone gamer, qual teria a sua finalidade? Eu não sei para quem gosta mesmo de competir, que curte exatamente desfrutar da questão de ter uma resposta exata na questão de FPS, ver, por exemplo, rodar o quê? Um Free Fire, rodar um PUBG. Isso qualquer smartphone roda e ali você teria a perfumaria de você conseguir verificar gráficos no máximo. Sinceramente, em questão de jogos mobile, qual o jogo que realmente chama a atenção, que, por exemplo, que pode se comparar a jogos que a gente tem hoje em dia em consoles? Eu, na minha opinião, eu acho que algumas empresas sairiam muito na frente se elas conseguissem fechar acordos com grandes empresas, com grandes software houses e lançar jogos, por exemplo. Não digo nem, por exemplo, o jogo da atualidade, porque você entraria numa briga com empresas já consolidadas como a Sony, a Microsoft, a Nintendo. Então, seria praticamente, e morreria nessa tentativa, como assim aconteceu com a Microsoft. Como você vê, por exemplo, tinha o Instagram, Facebook e tantos outros aplicativos. É obviamente que tanto a Google quanto a Apple fechou ali com essas empresas para que ela não terminasse oferecendo serviço para a Microsoft e ela terminou morrendo por falta de aplicativo. O público tinha, qualidade no material tinha, hardware tinha, software ela tinha, mas os aplicativos que a galera, as redes sociais, enfim, os aplicativos que a gente costuma usar no dia a dia, ela terminou não tendo da forma que no caso que a gente tem, os smartphones fáceis que a gente tem hoje em dia, e ela terminou morrendo. Então, para não concorrer exatamente com um PlayStation, para não concorrer com um Switch, com um Xbox, no meu entender, o que eles poderiam fazer? Fechar acordos com essas grandes empresas fabricantes de jogos e lançar, por exemplo, jogos que já saíram no passado, por exemplo, ter um Battlefield da época do PlayStation 3, jogos que eram lá, por exemplo, da época do PlayStation 3, e lançar para os smartphones. A gente tem já alguma coisinha, por exemplo, tem Bully, tem GTA, mas ainda não tem uma quantidade legal de jogos. Inclusive até tem, por exemplo, naquele Shield TV, saiu o Resident Evil 5. É uma sacada bacana, só que praticamente você vê que não teve praticamente nenhuma vendagem, ela descontinuou esse equipamento dela, que praticamente o processador dela foi servir para o Nintendo Switch, e isso também até se explica a defasagem de gráfico que a gente tem. Mas não estou falando mal não, porque está aqui, ó, tem dois modelos aqui. Ó, na verdade tem 3 games, tem o Wii U, o Nintendo Switch V2 e também tem o Lite. Eu gosto da empresa, eu curto os jogos da Nintendo, mas isso é fato, a questão de hardware está extremamente defasado. Mas eu acho que seria uma sacada bacana, essa que seria a minha ideia. Cara, por que não lançar um smartphone
E é o que eu estou dizendo, fechar acordos com empresas para que você conseguisse ter acesso a uma biblioteca tão grande que tem de jogos. Por exemplo, a Quake 4, cara, seria bacana pra caramba você jogar, por exemplo, no smartphone. E para a galera que gosta de jogar em smartphone, você nem precisa jogar exatamente tocando aqui na tela. Você já tem vários gamepads, que muitos deles até mesmo têm o formato do Nintendo Switch. Você pode colocar um que você conecta aqui. Tem vídeos, inclusive, aqui no canal que eu já fiz sobre isso. Você consegue conectar aqui do lado, como no Nintendo Switch, você jogar aqui, cara, e termina sendo uma experiência muito bacana de jogatina. Então, esse que é o meu pensamento. Para que lançar ainda mais smartphone gamer? Para você só ter mais hardware. Mais hardware para você jogar PUBG, para jogar Free Fire, para você jogar Genshin Impact. Eu, sinceramente, não vejo muito sentido para se lançar hoje em dia um smartphone para fazer exatamente o que qualquer outro aparelho já faz. Mas, sinceramente, se você pensa diferente, eu queria muito saber da sua opinião. Coloca aqui embaixo no campo de comentários para mim saber o que você pensa, o que você acha, por exemplo, desse lançamento. A Redmi geralmente tem smartphones que são custo-benefício. Já são smartphones com preço mais barato. Então, cara, quanto será que ia sair um smartphone com esse preço? E muito provavelmente o que ia acontecer? E teria saindo somente uma ROM chinesa, só teria o idioma, no caso, chinês e inglês. Então praticamente para o resto do mundo não seria tão interessante assim. Mas a Xiaomi chegaram a fazer esses lances. Mi 10, Mi 10T, Mi 10 Pro, Mi 10 Explorer, Mi 10 SE, Mi 10... Enfim, cara... E sem contar as linhas do Redmi. Depois do Redmi 7, que eu achei um aparelho redondo, só teve o que? O Redmi 7 e o Redmi 7 Pro. Depois veio o Redmi Note 8, Redmi 8, Redmi 8T, Redmi 8 Pro, enfim. E os caras saem lançando uma série de aparelhos que você fica pensando, pô, comprei agora no lançamento, mas você começa a questionar, será que compensa comprar um aparelho da Xiaomi? Daqui a 5 minutos o cara espirrou, o cara tá lançando outro aparelho, aí daqui a pouco o cara dá uma tossida, já lançou 3 de uma vez, da mesma linha, aí você fica pensando, pô, e esse aparelho aqui que eu acabei de comprar? De fato, a Xiaomi tem essas questões que eu realmente não consigo entender. Por que lança, cara, para que lançar tanto aparelho um atrás do outro? Mas enfim, o Redmi agora hoje em dia é conhecido por isso, pela quantidade enorme de aparelhos que eles terminam lançando. Mas será que de repente essa ideia de lançar um aparelho gamer da linha Redmi, eu não sei, ela vai estar sufocando um pouco a linha Mi, a linha Poco? Bom, eu não sei. Isso só mesmo a gente aguardando para esperar, para ver realmente o que a Xiaomi, no caso, ela está aprontando para um mundo voltado para o mundo dos gamers. Mas o que você achou dessa matéria? Você vai ter interesse quando sair de adquirir um aparelho desse? Você acha importante ter por exemplo, um Redmi Gamer? Você compraria? Coloca embaixo no campo de comentários que eu quero saber. E se você não for inscrito no nosso canal, aproveita, clica embaixo, faz a inscrição. Também deixa um like para avaliar o nosso canal. E se você se inscrever no nosso canal, não esquece também de ativar o sino para você receber a notificação de todos os vídeos que a gente faz aqui no canal. Mas enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até lá!